Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente, temos mais uma grande palavra de Deus para falar com você. Meus irmãos, minha mulher me acordou hoje querendo que eu desse um jeito numas formigas que estão na porta da minha casa. Minha mulher me acordou dizendo, tem um monte de formiga entrando aqui em casa, eu quero que você veja lá, tira aquela desgraça de lá. Aí beleza, fui lá, olhei. Meus amigos, as formigas pequenininhas, carregando um monte de folhinhas. As formigas carregando suas folhas. Eu chamei a minha mulher, eu falei, qual o problema da formiga? Porque a formiga tá entrando aqui, que vai morder a gente, que não sei o que. Não, eu não vou tirar a formiga daqui. Na hora que eu olhei a formiga, meu irmão, eu lembrei de Provérbios 6. Provérbios 6 é a palavra que eu vou pregar para você aqui agora. Olha o que diz o versículo 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observa o seu proceder e dela aprende a sabedoria. Ela, embora não tenha chefe nem vigilante, nem príncipe, prepara o alimento no verão e ajunta no tempo da ceifa a sua comida. Até quando dormirás, ó preguiçoso? Quando te levantarás do teu sono? Olha o que Deus está perguntando para você que está me ouvindo. Até quando você vai ficar dormindo, preguiçoso? Quando você vai se levantar do seu sono? Dormes um pouco, outro pouco cochilas, um pouco cruza os braços para dormires, e a pobreza virá para você como um andarilho, e a miséria como um homem armado. Meus amigos, quando eu olhei aquelas formigas de manhã cedo, muito cedo, organizadas, todas trabalhando, eu olhei para elas e pensei comigo, tem muito vagabundo no mundo que não acorda cedo para ir atrás do seu próprio alimento. Você imagina se a formiga ficasse acordando de manhã e dissesse assim para outra formiga, olha, eu vou ficar aqui no WhatsApp o dia inteiro, mas você vai trabalhar, tá? Para botar comida dentro de casa. Já imaginou isso? Olha, eu sou muito jovem para trabalhar. Vão lá pegar a comida para mim que eu vou ficar em casa. Enquanto vocês trabalham, eu vou ficar em casa aqui na internet, deitado, dormindo. A formiga não faz isso. Eu tive o zelo, pela graça de Deus, de observar a sabedoria dessas formigas e pude perceber que haviam formigas de diferentes tamanhos. Então nós percebemos que, independentemente da forma, do tamanho da formiga, todas elas estavam ali movidas por um único interesse pessoal: trabalhar para sobreviver. E a formiga estava disposta a acordar cedo para ir atrás do seu alimento. Coisa que muitos de vocês que estão nesse canal não fazem. São verdadeiros vagabundos que não fazem nada da vida, não se preocupam em estudar, não se preocupam em trabalhar, não se preocupam em evoluir, não se preocupam em progredir espiritualmente. São pessoas perdidas, incapazes de ir buscar o próprio alimento. Pessoas que têm saúde, têm tudo para acordar cedo e ir atrás do seu próprio alimento, ir trabalhar, mas não fazem nada da vida. São verdadeiros pesos na vida de seus pais, na vida de seus avós, na vida de seus tios, na vida de seus irmãos, na vida de sei lá quem, mas na vida de quem os sustenta. Porque nós nascemos para trabalhar, nós nascemos para acordar cedo e ir atrás do nosso alimento. Tem gente que reclama do trabalho. É impressionante como as pessoas podem reclamar do trabalho. É impressionante. Às vezes eu tô cansado, tô no trabalho e as pessoas falam assim, pô, que saco ter que trabalhar. Aí eu lembro das minhas contas, lembro da minha família, lembro de como eu ajudo as pessoas, e eu
percebo que se não fosse aquele trabalho, aquele esforço que eu estou empregando hoje, isso não me permitiria viver uma vida tranquila, trabalhando, pagando as minhas contas, tomando um açaí, que é uma coisa que eu adoro, coisa barata, coisa gostosa, coisa prazerosa, um cafezinho, querido. Oh, meu Deus do céu, que maravilha que é tomar um café. Se tem uma coisa que eu amo é tomar um café. Coisa barata? Sim. Mas o cafezinho você precisa comprar o pó, o açúcar. Não é isso? A luz, a máquina. Então são coisas que eu amo, mas que eu tenho que trabalhar para eu pagar. Eu não posso amar algumas coisas e ficar em casa enquanto outras pessoas estão trabalhando para colocar o alimento na minha boca. Isso é inadmissível. Não existe isso, é cara de pau. Acredito que meu café seria amargo se fosse fruto do trabalho de outra pessoa. Uma coisa é o indivíduo estar estudando porque ele quer se preocupar em ser alguém melhor. Então, de repente, ele está fazendo concurso e o pai tem a oportunidade de sustentá-lo, mas ele está ali, lutando, estudando de dia e de noite para tentar passar no concurso, para um dia poder retribuir para o pai e para a mãe tudo aquilo que eles fizeram. Isso é louvável. De fato, se você quer passar no concurso, você não precisa trabalhar. Se teu pai e tua mãe podem te sustentar e você tem convicção de que você está vivendo uma vida séria de estudo, de compromisso, isso é maravilhoso, rapaz. Isso é maravilhoso, minha menina, moça, senhora, seja quem você for. Porque você está mostrando para Deus que você quer evoluir, que você quer progredir, e você sabe usar, ou no momento está sabendo usar, a família que Deus te deu para te ajudar a pagar as suas contas enquanto você estuda e procura algo melhor. Agora, por favor, você não está estudando para concurso, você não está querendo nada com a vida, não está querendo nada com a hora do Brasil, está querendo que o mundo acabe em barrancos. Está fazendo nada da vida. Acorda e é um peso morto. E não quer nada. E é sustentado pelo pai, é sustentado pela mãe. Você, olha, ouve bem, abra os teus ouvidos para o que eu vou falar. Tu é um vagabundo. Tu é um desgraçado. Tu é um pilantra. Tu é tão pilantra, mas tão pilantra, tão safado, tão safada, tão vagabundo, que o vagabundo ele não se incomoda de ser sustentado pelas pessoas. O vagabundo, para quem acha que é palavrão, tem um pastorzinho aqui no canal, gente. Ô bichinho herege. Primeiro que ele diz que ele é um ser espiritual, né? Porque ele se diz pastor, então ele se coloca num pedestal acima do ser humano. Esse vai pagar caro. Ah, mas todo mundo fala que é pastor. Todo mundo vai pagar caro. Principalmente você que ouviu o verdadeiro evangelho e não tomou vergonha nessa cara. Homem de Deus é humilde diante de Deus. Homem de Deus não tem que dizer que usa terno e gravata, que é pastor, que é presbítero. Homem de Deus não é nada. Homem de Deus tem que ser homem de Deus. Homem de caráter. Homem de caráter. Homem verdadeiro, homem justo, homem reto. Homem que teme o mundo espiritual. Homem que teme a Deus. Esse povo não teme a Deus. Aí, dizendo que vagabundo é uma palavra torpe, que eu estou aqui impressionado de como o irmão usa palavras torpes. Querido, eu sei que é difícil para você. O indivíduo que se diz pastor, ele não pode ter inteligência dentro da cabeça dele. Então fica difícil de conversar com vocês, porque eu tento pregar da forma mais simples possível. E mesmo pregando usando o linguajar mais humilde que tem dentro da minha cabeça, as pessoas não conseguem entender. Tamanha a burrice. Aí ele disse que vagabundo é uma palavra torpe. Querido, vagabundo significa aquele que vagueia pelo mundo sem objetivo. Simplesmente isso. Leia o dicionário, querido. Leia o dicionário. Lazy. Leia em inglês o que significa lazy. Leia o que é vagabundo, querido. Leia e veja que vocês se enquadram no significado da palavra vagabundo, aquele que vagueia pelo mundo sem um objetivo definido. Vagabundo é todo aquele que vagueia pelo mundo sem objetivo definido. E as pessoas não querem aceitar que são vagabundos.
Você tem algum objetivo de vida? Não. O que você faz da vida? Nada. Você é o quê? Eu sou filho do rei. Eu sou abençoado do Senhor. Então, irmãos, esse canal ele vai passar por uma reformulação. Ele vai passar por uma reformulação. Verdades profundas não serão mais ministradas nesse canal. Porque existem coisas que Deus está me revelando, mas vocês não estão preparados para conhecer. Irmão, mas você não vai pregar a verdade que Deus está falando com você? Vou pregar só uma coisa para você. Se você for verdadeiro, se você se arrepender dos seus pecados, se você viver a verdade, se você olhar para a palavra de Deus e se preocupar em viver aquilo que Deus manda, Deus me garantiu que todos vocês que estão ouvindo esse canal, vocês vão receber o Espírito da verdade, e o Espírito da verdade revelará a vocês tudo aquilo que Ele tem me revelado. Coisas profundas, inimagináveis, insondáveis, que não dá para explicar porque as pessoas não vão nem acreditar. Tamanha a profundidade das revelações. E quando você joga pérolas aos porcos, quando você dá aos cães o que é santo, você comete um sacrilégio. Porque a ordem de Jesus Cristo, a ordem de Deus, se é que você crê em Jesus, se não crê também, querido, não tem problema não. Tem gente que diz, irmão, eu não creio em Jesus não. Querido, busque a perfeição espiritual. No momento certo, o Espírito Santo, Ele vai agir na sua vida. Eu não estou dizendo para você que Deus aceita você como você é. Eu só estou dizendo para você que às vezes nós temos barreiras psicológicas que nós criamos em nossa mente, e isso nos afasta de Deus. O cara que é ateu, por exemplo, primeira coisa que ele fala é não acredita em Deus. Querido, calma. Procura ouvir as mensagens, procure entender qual é o objetivo do canal. É levar a progressão espiritual, combater a ignorância, através da modulação do comportamento humano, através da modulação do comportamento da mente, mas não estimulando o seu hipocampo, não estimulando as suas emoções, não estimulando as suas memórias, e sim estimulando a retidão de caráter, porque aquilo que é emocional, ele é volátil, mas aquilo que é reto, justo, ele é o alicerce, ele é a base. Mateus capítulo 6 fala sobre isso. A importância do alicerce, do fundamento para se construir uma vida espiritual. Agora, se tu não crê em Jesus, eu respeito você. Eu tenho que respeitar você. Mas eu acredito em Cristo. Mas Constantino mudou a religião. Tem um irmão aqui no canal que ele é ateu, deve ser ateu, ele vive zombando. Ele fica falando assim, porque vai estudar Constantino. Querido, eu até entendo você. Ele acha que me agride escrevendo, mas eu não me torno como agredido por esse cara, porque ele está falando verdades. É um indivíduo que não crê em Deus, é ateu, e ele fica falando, vocês estão tudo burros, Jesus não existiu, estude sobre Constantino. E de fato ele tem verdades. Temos que estudar sobre toda a religião. Toda religião tem algo bom pra gente. A única coisa que a gente não pode fazer é permanecer na ignorância. Porque às vezes você não acredita em Deus, mas você vai ler alguma história que vai mudar o seu coração, vai mudar o seu pensamento. E às vezes, por exemplo, como eu comecei a minha vida no catolicismo. Hoje, não sou católico. Hoje Deus me edificou na fé verdadeira, mas eu comecei no caminho do catolicismo. Fui evangélico, fui espírita. Então a gente às vezes entra para um caminho errado, mas se o coração for bom diante de Deus, se Deus aprovar o seu coração e perceber que há um desejo sincero e verdadeiro do seu coração de obedecer ao Senhor em espírito e em verdade, porque a palavra de Deus fala que Deus busca os adoradores que o adorarão em espírito e em verdade, Ele vai moldar o seu comportamento, Ele vai moldar a sua fé e vai te direcionar para o caminho verdadeiro. Mesmo você começando num caminho que hoje você enxerga como errado. Vocês entendem como é complexo? É muito mais do que quem está no espiritismo vai para o inferno. O crente é assim. E quem está na igreja católica será salvo. Quem está na igreja evangélica será salvo. E quem não está será morto. Vai para o inferno.
É assim, as pessoas pensam que as coisas são simples assim e não são. Mas, meus irmãos, voltemos à palavra de Deus. A formiga é um grande exemplo. E o que mais tem por aí é vagabundo, que não tem compromisso com a vida, não tem compromisso com o pai, com a mãe. O pai e a mãe trabalham, se esforçam. Muitas das vezes já são idosos, têm uma certa idade e tem que trabalhar para sustentar um vagabundo que não quer nada. E às vezes ainda se mete com drogas. O indivíduo ainda se mete com coisa errada. Aí se torna uma vergonha de um pai, de uma mãe que é trabalhadora. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Pais e mães têm culpas sobre a vida desses filhos vagabundos. Nós temos que corrigir os nossos filhos. Nós temos que chegar para eles e mostrar, olha, assim não dá. Tem que ser duro, tem que ser rígido. Porque o mundo vai falar para ele, não, sua mãe te sustenta. Mas aí a mamãe morre, o papai morre. O que vai acontecer com esse indivíduo? Esse indivíduo simplesmente vai começar a receber contas. Vai começar a perceber que a comida acaba e que se não comprar, não tem comida. E que para comprar comida precisa de dinheiro. Aí hoje, o pai e a mãe colocam tudo dentro de casa. O indivíduo ele fica de nariz em pé, com o biquinho. Porque eu queria um celular novo e minha mãe não me dá. Eu queria uma casa nova, um carro melhor e meu pai não me dá. Aí fica falando isso. É porque ele não sabe como é difícil sustentar uma casa. Não sabe como é difícil ser um trabalhador honesto, que trabalha para pagar as próprias contas. É impressionante. Aí na hora que a conta chega, que a comida acaba, que fica na iminência de ser despejado, aí vai falar, ih rapaz, acho melhor pagar minha conta do que comprar um celular novo. Mas enquanto o indivíduo não tem a responsabilidade de pagar as contas, ele não acorda cedo. Ele não trabalha, ele não busca emprego, ele não busca cursos, ele não se aperfeiçoa. E ele se afunda na ignorância, o dia inteiro na internet, perdendo o tempo precioso da vida dele, tempo que não passa, tempo que não retornará para a vida dele. Se existe um ativo valioso nesse mundo, esse ativo se chama tempo. O tempo, ele é para ser empregado para você construir a sua realidade, através dos seus pensamentos, dos seus ideais. Aquilo que você acredita, o tempo nada mais é do que uma grande lousa, aonde o lápis do seu pensamento vai escrever a sua história, a sua realidade. Na verdade, você tem o lápis e o papel na mão, ou seja, o pensamento e o tempo, a egrégora, uma egrégora positiva, uma egrégora santa, uma egrégora justa, uma egrégora, um campo psíquico tão forte, mas tão forte, que vai nortear todas as suas ações para conseguir conquistar aquilo que você sonha. Eu não estou falando de dinheiro, gente, estou falando de santidade, estou falando de conquistas. A conquista não é financeira. Eu já tive uma conquista de conseguir uma coisa muito difícil aos olhos do mundo. Todos disseram para mim que eu não ia conseguir. E eu mesmo duvidava de mim, muitos riram de mim, me escarneceram, me ridicularizaram. E adivinha quem conseguiu aquilo que era impossível? Eu, pela graça de Deus. Mas temos que ser mentalmente fortes, porque o mundo é fraco. As pessoas do mundo são ridículas, são burras, vagabundas, idiotas, não querem nada. Aí aquele que quer alguma coisa, quando fala que quer, eles ridicularizam, sabe por quê? Porque eles partem do princípio que você é tão medíocre quanto eles. Então eles se colocam do ponto de vista assim, não, isso é impossível, porque é impossível para ele. Mas ele não sabe qual é o gasto energético que você tem mentalmente para se manter disciplinado em direção aos seus objetivos. Eles não sabem a força que você se propôs a liberar, a despender, para você se comprometer com um propósito ao qual levará você aonde você quer. Se você contar para eles, eles vão rir de você, vão zombar de você, porque eles não têm essa energia. Então, irmãos, quando minha mulher mandou eu destruir as formigas,
Depois eu até briguei com ela, pra você ver como é que homem de Deus é diferente. Ah, vou casar com homem de Deus, vai ser uma maravilha, eu sou insuportável. Então é mais fácil eu mandar minha mulher embora do que matar a formiga. Porque a formiga tá ali, ó. Acordou cedo, trabalhando, procurando alimento para sobreviver. Ela não tá pedindo para ninguém pagar a conta dela. Ela não tá pedindo ajuda de ninguém. Ela simplesmente acredita que ela pode acordar hoje e ir atrás do seu alimento. E assim ela faz. Ela não sai de casa, a formiga, sabendo aonde vai encontrar alimento. Ela procura, e quando ela encontra, ela pega e leva. Quantas pessoas estão aqui que falam: irmã, se souber de alguma coisa aí você me fala, tá? De emprego, tá? Souber de alguma coisa aí você me fala. O que mais tem aí é vagabundo que tá esperando cair do céu. Gente que não procura. Gente que não quer nada. Ó, irmão, não prega isso não, irmão. Não prega isso não, que essa palavra tá me incomodando. Querido, você é um ser evoluído espiritualmente. Se a sua vida for uma porcaria, eu garanto pra você, você vai querer vestir um terno e uma gravata e dizer que você é pastor. Mas se a sua vida for guiada por Deus, pautada por Deus, você vai ser um homem que vai estudar muito. Você vai ser referência no seu trabalho. Você quer referência bíblica para isso? Daniel. Já leu a história de Daniel? Homem inteligente, chefe até dos magos. Daniel mexia com ocultismo, mexia com magia. Tamanha a inteligência de Daniel. Quer mais um exemplo disso de sabedoria? Salomão. Pare de ouvir que Salomão foi um homem que se perdeu na vida. Parem de acreditar nisso. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. Ah, mas Salomão pecou, irmão. Deus falou que ele serviu a outros deuses. Querido, Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. Deus escreveu isso. E eu acredito. A história de Daniel é espetacular. Homem inteligente, homem de ciência. Se existe um homem na Bíblia o qual eu me espelho, são dois homens que eu me vejo nesses homens: Daniel e Davi. Dois exemplos extraordinários. Qual é o seu ídolo? O meu ídolo é Justin Bieber. O meu ídolo é Anitta. O meu ídolo é Pablo Vittar. O seu ídolo é esse? O meu se chama Deus e profetas. E os profetas de Deus são colocados na Bíblia para exemplificar o que você deve fazer na sua vida, o que você pode fazer na sua vida, porque o que ele fez você também pode fazer. Jesus Cristo mesmo falou isso: vocês farão obras maiores do que as minhas. Jesus Cristo falou isso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, homem de Deus que quer viver do dízimo, do dinheiro dos outros, é vagabundo, é pilantra, é safado, está mexendo com demônios terríveis, porque está profanando o santo evangelho de Deus. A primeira coisa que devemos fazer é aprender com as formigas. Trabalhar, estudar, evoluir, progredir. Meu irmão, vou falar mais umas coisas. A pregação está acabando. Vou te falar umas coisas. Homem de Deus vai ser exemplo em tudo que ele fizer. Vai ser homem de ciência, homem de verdade, homem de justiça, trabalhador, bom filho, bom pai, bom marido, bom servo, boa pessoa, homem de caráter, bom gestor. Homem de Deus foi levantado para ser referência. Homem de Deus é o que há de mais belo e mais puro nessa terra, aos olhos de Deus. Homem de Deus tem que ser uma luz no mundo, tem que ser sal da terra. Homem de Deus tem que ser exemplo
E para você ser exemplo, querido, você tem que carregar uma bagagem de esforço muito grande na sua vida. Tanto de fé, como de estudo, como de aplicação à santidade. Não adianta, querido, pregar uma coisa que você não vive. Não adianta querer dizer que você é uma coisa que você não é. Hoje em dia tá cheio de analfabeto dizendo que é pastor. O cara não sabe nada, não estuda, não trabalha, nunca se esforçou para ser um bom estudante, não passou para vestibular nenhum, não fez faculdade, não fez curso. E aí ele diz que ele é pastor. Pastor. Por quê? Porque para você ser pastor não é difícil. Tem até cursos à distância aí, hoje em dia. Então, para ser pastor, você pode ser um idiota. Agora, para você ser alguém na vida como Deus quer que você seja, ou seja, um servo verdadeiro, isso nenhuma faculdade vai te ensinar, isso nenhum curso vai te ensinar, porque você vai ter que sentir prazer de acordar cedo e ir trabalhar para buscar o seu próprio alimento. Você vai ter que acordar cedo e sentir o prazer de estudar, crendo que se você fizer o seu melhor, uma hora você vai passar nesse concurso, uma hora você vai conseguir conquistar esse sonho. Agora, vagabundo que não faz nada da vida, nada, é sustentado pelo papai e pela mamãe. Mãe, me dá Nescau. Mãe, comida tá pronta. Aí a mãe lá trabalhando, fazendo comida, e o maldito miserável deitado no sofá, deitado na cama, enrolando debaixo do cobertor, no WhatsApp, com o celular carregando, ao mesmo tempo que ele fica lá, ó, o dia inteiro com o celular carregando. Gente, acredita em mim. O povo tem o que merece. Acredita em mim. Antigamente, como eu já disse pra vocês, eu brigava muito com falsos profetas. Hoje em dia eu não brigo mais. O cara que é um grande pastor e tá lá pedindo dízimo e roubando dinheiro dos outros, as pessoas que estão ali, elas merecem aquilo. Elas merecem ser enganadas. Merecem. São dignas. São dignas de perder tudo aquilo que tem. São inúteis. Acreditam que precisam de uma fórmula mágica. Acreditam que é algo externo que vai fazer diferença. Elas não acreditam que é algo interno que tem a capacidade de gerar transformação em suas vidas. Por isso elas ficam lá, vagabundas, inúteis, acreditando que a vitória virá, enquanto ela fica em casa, deitada, dormindo, no WhatsApp, no Facebook, rindo, achando graça da vida. A vida vai passando e ela está indo para a igreja, porque a vitória virá, a vitória virá, a vitória virá. E o pecado está na vida. E o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E ele virá sobre a tua vida. Aprenda com a formiga, ó preguiçoso. Aprenda porque a ira de Deus arde contra a tua vida. A ira de Deus arde contra a tua vida. Deus avisou, se essa árvore não der frutos esse ano, eu vou ceifá-la. Muitos de vocês estão vivendo aqui pela misericórdia. Tem uma vagabunda que iniciou esse canal com a gente. Todas as pessoas se desviaram da verdadeira fé. Voltaram para uma vida medíocre, uma vida de rede social, mendigando fé das pessoas, mendigando amizades, marcando pessoas nos comentários, querendo parecer que é sociável, querendo parecer que é amiga, querendo parecer que é legal. Cara, essas pessoas estão se perdendo. O tempo que elas deveriam estar usando para estudar, trabalhar e evoluir, elas estão usando para desperdiçar. Todo o evangelho santo que Deus anunciou nesse canal, as pessoas não estão absorvendo. E não pense você que Deus está triste com isso. Mas Deus não sente prazer na morte do ímpio. A Bíblia fala que nós banharemos os nossos pés no sangue dos ímpios. Essas pessoas, elas são indesculpáveis diante de Deus. Romanos capítulo 1 ensina isso. Indesculpáveis. Ouviu o santo evangelho, ouviu a verdade, ouviu a justiça e não quis mudar. Ouviu que vivia uma vida errada e mesmo assim quis permanecer no erro. O salário do pecado é a morte. Por isso eu invoco os anjos da morte para que se façam presentes na sua casa agora. Que todos os anjos da morte entrem em sua casa e coloquem a loucura, a doença, o câncer, a desgraça. Que todos eles fechem as portas da sua vida. Em nome de Deus. Que Lúcifer guie os seus caminhos, uma vez que você é digno da morte, uma vez que amastes o pecado e odiastes a retidão.
que Lúcifer, em sua ira, despeje toda a sua fúria contra a sua vida. É o que eu peço com fé, em nome de Jesus. Amém. Mude ou morra, arrependa-se dos seus pecados, antes que seja tarde. O salário do pecado é a morte, e em breve a morte virá sobre a sua vida. Você que ouviu essa mensagem, esse é um aviso de Deus para a sua vida, quer você acredite, quer não.